Paz seja convosco. Hoje, na hora do Evangelho, nós vamos meditar no Evangelho de Mateus, capítulo 7, a partir do versículo 1. O costume de julgar os outros. Não julguem os outros para vocês não serem julgados por Deus, porque Deus julgará vocês do mesmo modo que vocês julgarem os outros, e usará com vocês a mesma medida que vocês usarem para medir os outros. Por que é que você vê o cisco que está no olho do seu irmão e não repara na trave de madeira que está no seu próprio olho? Como é que você pode dizer ao seu irmão: me deixe tirar esse cisco do seu olho, quando você está com uma trave no seu próprio olho? Hipócrita, tire primeiro a trave que está no seu olho, e então poderá ver bem para tirar o cisco que está no olho do seu irmão. Não deem para os cachorros o que é sagrado, pois eles se virarão contra vocês e os atacarão. Não joguem as suas pérolas para os porcos, pois eles as pisarão. Quando o Senhor Jesus, ele declara que não julguem para que vocês não sejam julgados, porque com a mesma medida com que vocês medirem os outros, vocês também serão medidos por Deus, ele está demonstrando aqui julgamento individual. Como é que funciona na nossa sociedade quando uma pessoa comete um delito, comete um erro, quando ela pratica algo que é contra a nossa lei? Esta pessoa, ela vai passar por um julgamento, onde ela vai ter direito à ampla defesa, vai poder ter um advogado. Também do outro lado, baseado na lei, existe a promotoria, onde o promotor ou a promotora vão fazer acusações baseadas na lei, demonstrando o delito que aquela pessoa cometeu. E nós vamos ter um julgamento, que na primeira instância é feito por um juiz, e caso aquela pessoa não esteja de acordo, ela pode recorrer para uma segunda instância, que seria um colegiado de juízes, e assim por diante. O fato é que Jesus está condenando o julgamento individual, porque individualmente ele faz a seguinte colocação: por que reparas tu no cisco que está no olho do teu irmão e não vês a trave que está no seu próprio olho? Na visão do Senhor Jesus, todas as vezes que eu decido fazer um julgamento individual, eu posso cometer erros, eu posso cometer falhas, porque eu não estou vendo a situação por todos os ângulos necessários. Quantas pessoas nós conhecemos que mesmo no julgamento normal, elas foram condenadas injustamente, e depois de anos fica provado que aquela condenação não foi correta? Se isso acontece num colegiado, imagine individualmente, quando eu mesmo decido sentenciar alguém, dizer aquilo que aquela pessoa realmente é, sem ter estudado a questão, sem ter entrado nos pormenores. Então isso não é bom, não faz bem para a nossa vida. Até porque esta visão de julgamento, de condenação, de apontar o dedo, de dizer o que a pessoa pode ou não pode ser, o que ela pode ou não pode fazer, nós temos as leis. Então que estas pessoas e toda a humanidade tenha esse julgamento, que seria o julgamento justo. E quando eu faço individualmente, eu tenho muito mais chance de cometer erros. Por isso que o Senhor Jesus disse: tome cuidado com a forma como vocês julgam as pessoas. Porque não quer dizer que a pessoa não deva ser julgada. Ela vai ser julgada, mas dentro de uma instância onde aquela pessoa possa ter o direito de se defender e todos os ângulos possam ser vistos. Quando, por exemplo, alguém tem um problema individual com outra pessoa, o Senhor Jesus, ele recomenda que vá você e aquela pessoa só. Nós devemos tentar resolver entre a pessoa que cometeu algum tipo de delito e a própria pessoa que se sentiu ofendida. Caso isso não dê certo, o Senhor Jesus diz que há uma segunda instância no relacionamento humano. Nós devemos chamar mais duas pessoas para servir de testemunha. Se aquela pessoa que praticou a ofensa ou praticou o delito não quiser ser indagada, perguntada se ela sai, se ela vai embora, se ela não... Enfim, ela não quer falar nada.
Então existe uma terceira instância, que aí o Senhor Jesus disse: leve o caso para a comunidade, leve o caso para o colegiado, leve o caso para a igreja. E se aquela pessoa não quiser se retratar diante da igreja, então a sentença bíblica já está lá. Só que você veja que existem estágios. Então nós não devemos ser assodados, não devemos ser aquelas pessoas apressadas em julgar, apressadas em condenar, porque sempre existe vários ângulos que se olha a mesma história. E por isso que existe investigação, por isso que existe todo um processo legal. Então, que cada um de nós possamos refletir sobre isso, se nós temos tomado decisões individuais ou se nós temos tomado decisões baseadas no colegiado, baseadas no estudo, baseadas na técnica, baseadas em tudo que está ao nosso redor. Porque com a mesma maneira que nós julgarmos, nós seremos julgados por Deus. Que Deus abençoe a sua vida, e esta é a hora do Evangelho.